Vem aí o Bandeira 2 com a apresentação de Eliel Alves. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Sargento reformado do Exército assassinado a tiros no bairro do Rio Doce. Morre no Restauração ex-presidiário baleado nos Torrões. Deficiente físico assassinado a tiros próximo à residência nas Alamedas de Paulista. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 30 de novembro de 2017. Agora no Recife, 6h37. Sargento reformado do Exército assassinado a tiros em Rio Doce. A notícia com a repórter Isabela Dias. Está no Instituto de Medicina Legal o corpo do sargento reformado do Exército Nilton Pedro de Lima, de 52 anos. O militar foi assassinado a tiros ontem à noite na Avenida das Garças, na 4ª etapa de Rio Doce, em Olinda. A polícia apurou que a vítima era agiota, tinha muitos desafetos na comunidade e por isso não descarta nenhuma possibilidade. A testemunha do homicídio é neto do sargento, um menor de idade, e pelo menos 3 homens participaram do crime. Isabela Dias para o Bandeira 2. José Cícero da Silva, com 31 anos de idade, residente no sítio Cipó, em Caruaru, foi assassinado a tiro na residência dele. Elementos desconhecidos cometeram o crime. De acordo com informações, José Cícero, quando de menor, ele havia sido apreendido suspeito de um homicídio. Viajou para São Paulo. Aliás, ele não havia sido apreendido. Ele teria cometido o homicídio, viajou para São Paulo. Foi para lá morar em São Paulo. Depois, há cerca de poucos meses, 2 meses, ele voltou justamente para a cidade de Caruaru. Praticamente esqueceu, do que fez, mas a família de quem perdeu alguém foi quem não esqueceu. E daí provavelmente pode ter sido vítima de uma vingança. O corpo de José Cícero da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá na cidade de Caruaru. Silvino Ribeiro da Silva, com 41 anos de idade, residente no assentamento Safra, zona rural de Santa Maria da Boa Vista, foi assassinado a golpes de faca peixeira por um sujeito cuja identidade não foi informada. Reginaldo Tenório da Silva, 42 anos, residente na rua 7, no bairro Jardim Neópolis, em Carpina. Ele trafegava numa motocicleta Suzuki preta quando foi emboscado e morto a tiros de pistola na rua Elza Maria Correia, bairro Senzala, lá em Carpina. Elementos desconhecidos cometeram o crime e o corpo da vítima foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. José Carlos Nogueira da Silva, com 22 anos de idade, residente no loteamento Alvorecer, na cidade de Toritama. Ele voltava da feira de gado na cidade de Frei Miguelinho, quando no sítio Jacaré, pertinho da Vila Canaã, em Caruaru, foi emboscado e assassinado com disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos. O corpo de José Carlos Nogueira da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Everton Nascimento Rodrigues, com 29 anos de idade, conhecido por Evinho, residente na rua João Paulo Ferreira, bairro Maracujá, em Itambé, foi assassinado com tiros de pistola 380 na rua Simplício Tavares de Melo, no centro, lá em Itaíba, por elementos desconhecidos. De acordo com informações, Everton seria ex-presidiário e viciado em drogas. Tinha deixado a cadeia há cerca de 2 meses. Mariano José de Souza Neto, trabalhador rural, com 26 anos, residente no sítio Pintada, bairro Boa Vista, em Garanhuns, foi baleado por 2 homens numa motocicleta, levado para o Hospital Regional de Arco Verde, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal, na cidade de Caruaru. Severino José de Oliveira, com 61 anos de idade, trabalhador rural, conhecido por Bio de Cazé, residente na rua Enéas Teixeira de Carvalho, em Barra de Guabiraba, foi assassinado com tiros de revólver na cocheira, bem na entrada do sítio Macaquinho, que fica lá em Barra. Crime praticado por elementos desconhecidos, e o corpo de Bio de Cazé foi encaminhado ao IML de Caruaru. Hamilton Nunes da Silva, jovem com 18 anos, residente na rua 1º de Maio, número 40, em São Vicente
Vicente Ferrer, foi assassinado com disparos de arma de fogo no sítio Munguba, pertinho da caixa d'água do Coque, lá em São Vicente Ferrer. Crime de autoria e motivos desconhecidos. De acordo com informações, Hamilton estaria envolvido em assaltos e tráfico de drogas. Ivonildo Abílio da Silva, com 43 anos de idade, trabalhador rural, residente no sítio Estrago, zona rural de Brejo da Madre de Deus. Ele foi agredido a bala por um elemento desconhecido, levado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Agora no Recife, 6h43. Pai do motorista envolvido no acidente da Tamarineira diz que o filho é um bom rapaz. A notícia com a repórter Natália Hermosa. Pai do motorista envolvido no acidente de trânsito na Tamarineira pede perdão, mas garante: o filho é uma pessoa incapaz de fazer o mal. O empresário Bruno de Oliveira Gomes esteve ontem no centro de triagem O Cotel, em Abreu e Lima. Ele foi visitar o universitário João Vitor de Oliveira, de 25 anos, preso por ordem da justiça. O rapaz dirigiu o veículo em alta velocidade, ultrapassou o sinal vermelho e bateu em outro carro. O teste de alcoolemia da CTTU concluiu que o condutor responsável pelo acidente estava alcoolizado. A colisão na noite do domingo vitimou a família do advogado Miguel Neto e a servidora do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Maria Emília Guimarães. A mãe, o filho de 3 anos e a babá Rosiane Maria de Brito Souza, de 23 anos, que estava grávida de 3 meses, morreram. A filha mais velha do casal, Marcela Silveira, de 5 anos, permanece em coma induzido e respirando com a ajuda de aparelhos. De acordo com o boletim médico do Hospital Santa Joana, o pai está consciente e apresenta melhoras. A repórter do Jornal do Comércio, Ciara Carvalho, conversou com o pai de João Vitor de Oliveira. No diálogo, o empresário Bruno de Oliveira Gomes falou de Deus e da dependência química do filho, classificada como doença. O vício começou aos 14 anos e foram 2 internações, uma em 2014 e outra no ano passado. O pai de João Vitor de Oliveira está preocupado com a integridade física do rapaz por conta da repercussão negativa do caso. Bruno de Oliveira Gomes diz que não viu o filho sair de carro e que o reencontro no hospital foi doloroso. Teve uma hora que ele vinha na cadeira de rodas, o policial já tinha algemado ele, aí eu encostei nele. E foi quando ele, pai, me abraçou e eu queria que ele tivesse calmo. E a gente estava ali e ele estava bem, estava todo mundo ali apoiando ele. Em depoimento, João Vitor de Oliveira disse ter misturado remédio controlado com bebida alcoólica. O pai dele, o empresário Bruno de Oliveira Gomes, pede perdão às famílias das vítimas, mas lembra que o filho é uma pessoa de bem. Eu peço perdão a ele, se valer de alguma coisa. Jamais eu queria que isso tivesse acontecido, de jeito nenhum. É isso. Não conhecia a família dele, não conheço ninguém da família dele, mas que eu estou sofrendo muito também. Eu acho, tenho certeza, que ele não teria intenção nenhuma nunca de fazer isso. Aconteceu. Eu garanto a você que se ele tivesse que optar entre ele viver ou morrer e a família viver, ele optaria por morrer. O inquérito policial sobre o acidente no cruzamento da rua Cônego Barata com a estrada do Arraial será concluído na próxima semana. Amanhã, o pai de João Vitor de Oliveira vai prestar depoimento na Delegacia de Delitos de Trânsito. O empresário rebateu a onda de informações negativas sobre a personalidade do rapaz, que circulavam nas redes sociais. No entanto, um casal retomou a queixa prestada na Delegacia de Peixinhos, em Olinda, contra o motorista. A discussão por conta de um veículo estacionado envolveu a dona de casa Maria Zélia Santiago e o namorado dela, Felipe Leal Chaves. João Vitor de Oliveira vai responder por lesão corporal leve, ameaça e constrangimento contra os 2 vizinhos. O empresário, pai do rapaz, explica que estava viajando na hora do episódio e diz que a agressão verbal partiu do outro lado. Bruno de Oliveira Gomes admite que o filho foi detido uma vez com drogas que pertenciam a um amigo. Vitor não tem antecedente criminal, nunca foi preso. O que aconteceu uma vez com o Vitor foi que ele foi pego com um amigo quando ele estava nas drogas. Natália Hermosa para o Bandeira 2.
Morre no Restauração ex-presidiário baleado nos Torrões. Deficiente físico assassinado a tiros próximo à residência nas Alamedas de Paulista. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. No Recife, 6 horas e 48 minutos. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas, registrados 13 assassinatos em Pernambuco, sendo 10 no interior e 3 no Grande Recife. Durante o ano até agora, já foram registrados em todo o estado 4.885 assassinatos, sendo 2.610 no interior e 2.275 no Grande Recife. Ex-PMs condenados a 16 anos de prisão. A notícia com a repórter Isabela Dias. Adriano Egito Santiago Ramos, de 26 anos, voltava da comemoração do aniversário em abril de 2014. Ele saiu do bar no Rosarinho, na Zona Norte, com destino ao bairro da Estância, onde residia com os pais. Ao passar por Afogados, a vítima, em alta velocidade, desobedeceu a ordem de parar numa blitz da Polícia Militar. A perseguição naquela noite envolveu os soldados José Tiago Marins de Souza e Diego Fernandes Silva. O corpo de jurados na sessão desta quarta-feira no Fórum do Recife foi formado por 4 mulheres e 3 homens. A defesa vai recorrer da sentença de 16 anos por homicídio qualificado por ter impossibilitado a defesa da vítima. O jornalista Cristiano Ramos, irmão da vítima, pede justiça. Meus pais estão muito aliviados, a família toda estava consternada, mas eu acho que os pais são quem sofrem mais. Minha preocupação maior agora era com qual recado a gente estava passando para a sociedade. Em determinado momento, o advogado de defesa chegou a dizer: quando a vítima ultrapassou um sinal vermelho na Madalena, o meu constituinte já poderia ter atirado. Que recado é esse? Quer dizer, estamos no momento em que qualquer infração de trânsito, a partir de agora, libera o policial para que ele puxe a arma. A arma é o último recurso. O que foi feito nessa abordagem poderia ter matado muito mais gente. O carro tinha vidro fumê, poderia ter outras pessoas dentro. A gente precisa de leis muito duras e de punição rápida, né, para quem dirige e comete infração. Os 2 policiais alegaram que eles não tiveram preparo devido. Talvez não tenham tido mesmo, mas nem por isso você pode absolver, porque eles tinham a arma na mão. E quando você tem uma arma na mão, você assume uma responsabilidade muito grande. Então essa é uma responsabilidade terrível. Isabela Dias para o Bandeira 2. Nas últimas 24 horas, registrados 11 assaltos a ônibus. Nas imediações da Funels, em Olinda, ônibus da empresa Cidade Alta, linha Rio Doce, PE15, foi óbvio dos Marginais. Levaram os pertences dos passageiros. Nas proximidades da UPA dos Torrões, ônibus da Borborema, linha Totó, Jardim Planalto, só os passageiros roubados. Na segunda perimetral metropolitana, pertinho do Bar Acerola, ônibus da Caxangá, linha PE15, Afogados, só os passageiros roubados. No Córrego do Euclides, em Casa Amarela, coletivo da Globo, linha Bibiribe Derby, também só os passageiros foram roubados. Na PE15, no 7º RO, em Olinda, o alvo foi um coletivo do BRT que fazia a linha Pelópolis Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. No centro, em Camaragibe, ônibus do BRT, linha Camaragibe com Dira Boa Vista, um só elemento armado de revólver roubou os pertences dos usuários. Na estrada de Aldeia, altura do quilômetro 10, em Camaragibe, um ônibus da empresa Coopertone, da linha Aldeia Araçá Santana, foi assaltado por um só suspeito armado de revólver que roubou os passageiros. Na rua Barão de Souza Leão, em Boa Viagem, ônibus da Borborema, linha Aeroporto Joana Bezerra, 2 elementos armados de revólveres roubaram os pertences dos passageiros. Na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, em Boa Viagem, ônibus da Borborema, linha PE15, Boa Viagem, 2 elementos também de revólveres levaram 112 da renda e o celular da cobradora e também os pertences dos passageiros. Agentes da Guarda Municipal do Recife detiveram na Avenida Norte, no Rosarinho, um elemento suspeito de haver roubado o celular de uma passageira de um ônibus da Globo que fazia a linha Vasco da Gama, Cabugá. Antônio José Vieira Barbosa Filho, 26 anos, mora na Rua das Papoulas, 215, em Água Fria. Ele foi autuado
assassinado na central de plantões da capital, na Avenida Conde da Boa Vista, pertinho da estação Riachuelo. Ônibus do BRT assaltado por um seu elemento armado de faca. Ele tentou roubar o celular de uma passageira e aí foi detido. Tiago Carneiro de Araújo, 26 anos, mora na rua Historiador Pereira da Costa, 102, no Maranguapium Paulista. Encaminhado à central de plantões da capital, ele foi autuado em flagrante. Portanto, foram 11 ônibus assaltados nas últimas 24 horas, 3 do segmento BRT. Mês de novembro, final do mês, já aí 252 assaltos a coletivos e durante o ano 3.518. Agora no Recife, 6 horas e 55 minutos. Luiz Carlos Vieira dirigia um carro no centro em Goiânia, onde atropelou o operador de tráfego da empresa Engenharia Gustavo Arthur Pereira, de 64 anos, e em seguida ele bateu no caminhão da engenharia da empresa. Luiz Carlos morreu na hora e Gustavo ficou ferido e foi socorrido. José Adeildo Serafim Cardoso, 43 anos, residente na rua Padre Cícero, na Vila da Briguinha, em Correntes, interior do estado, morreu aqui numa HR onde estava internado, vítima de um acidente de motocicleta. Também vítima de acidente de moto, morreu aqui numa HR. Valdemiro Antônio dos Santos, 49 anos, morava no assentamento Novo Mundo, em Buenos Aires. Estênio Xavier de Oliveira Júnior, 38 anos, residente na rua Recanto da Lagoa, em Jardim Prazeres Jaboatão, faleceu aqui no HR onde estava internado, vítima de um acidente envolvendo uma motocicleta que ele conduzia em um caminhão na BR-101 Sul, lá em Prazeres. O sargento reformado da PM, Rinaldo Luiz de Oliveira, de 53 anos de idade, ele dirigia o carro dele sentido Agrestina quando bateu de frente em um ônibus na PS-120 em Catende. Ele morreu no local e o corpo foi encaminhado ao IML. Maria do Carmo da Silva, 45 anos, residente em Palmares, foi agredido à faca por um tal de Torinho que tentou estuprá-la. Ela foi socorrida no hospital local. Um jovem de 20 anos, residente em Casa Caiado, Olinda, foi esfaqueado por um irmão dele, um adolescente de 15 anos, que foi apreendido e autuado por ato infracional na GPCA. O suspeito foi encaminhado ao UNIAI Funase. Rafael dos Santos Melo Xavier, de 20 anos, residente na Rua da Tranquilidade, em Afogados, foi agredida à faca por um vizinho dela, Aleph de Souza Soares, de 23 anos, que fugiu. Ela foi socorrida na UPA da Embiribeira. Maiara Priscila da Silva, 25 anos, residente na Rua 33, número 40, bairro da Muribara, em São Lourenço da Mata, foi agredida à faca pelo ex-companheiro dela, Marcel José Ribeiro, de 28 anos, que ainda deixou a lâmina da faca enfiada no ombro dela e fugiu. Ela foi socorrida no Hospital Petronila Campos e em seguida removida para o HGV. Francisco Itamar de Souza Bezerra, 45 anos, residente na Rua Marechal Deodoro, no centro, em Paudalho, foi agredido a bala por marginais e foi socorrido aqui no HR. Daniel da Silva Santos, 21 anos, residente na Rua Madalena Moraes Gomes, no bairro Mãe Rainha, que fica em João Alfredo, foi agredido a bala por elementos desconhecidos e foi socorrido aqui no HR. Edinaldo Floriano Gomes da Silva Júnior, de 23 anos de idade, residente na Rua Doutor Antônio Correia de Oliveira, no bairro dos Torrões, foi agredido a bala no Vietnã, comunidade do Vietnã, por um desconhecido e foi trazido aqui para o HR, onde no posto policial testemunhas prestaram informações ao comissário Edivaldo Monteiro, de 2 Unidos. Agora no Recife, 6 horas e 59 minutos. Morre no Restauração ex-presidiário baleado nos Torrões. Márcio Felipe de Souza, um jovem com 22 anos, residente na Rua Itaquinga 205, no bairro dos Torrões. Ele, na sexta-feira, semana passada, foi alvejado por disparos de arma de fogo naquele bairro, num atentado de autoria e motivos não informados. Socorrido na UPA dos Torrões, Márcio Felipe de Souza foi removido aqui para o Hospital da Restauração, até que, de repente, ontem pela manhã, ele acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. De acordo com informações, ele já havia sido preso por roubo e tráfico de drogas e também seria usuário. E atenção! Deficiente físico assassinado a tiros próximo à residência nas Alamedas de Paulista. O deficiente físico Wagner da Silva Rodrigues, rapaz com 26 anos, residente no privê, localizado na Rua Taúfo Alves, comunidade Alamedas, em Paulista, foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro do privê, e o suspeito, um tal de Simon, que efetuou os disparos por cima do muro. Ele estaria
com o rapaz, o deficiente físico. Ele estava numa cadeira de rodas com 2 vizinhos, Leonardo e Ítalo. O tal do Simon, subiu pelo muro, disparou contra o rapaz, que não conseguiu sair. Os vizinhos, os irmãos fugiram e ele ficou lá e acabou assassinado. A informação é de que Wagner já havia sido preso por tráfico de drogas e já teria sofrido 3 atentados. Escapou de 3 atentados, mas de ontem não. O corpo dele foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística Tiras da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo.